Olha, quando a gente pensa em Israel, o que vem à cabeça quase sempre é o conflito externo, né? Mas a história que pouca gente conhece e que é fascinante é de uma nação rachada por dentro. E o mais chocante, essa divisão não é entre judeus e árabes, é entre os próprios judeus. Essa frase aqui é fortíssima. Senti-me mais aceito em Casablanca, entre árabes, do que aqui, em Israel, entre vocês. Quem disse isso foi um imigrante judeu do Marrocos, em 1965, falando para o próprio partido dele. Imagina só. Isso já escancara uma realidade que para muitos é desconhecida, uma discriminação profunda que marcou o país desde o comecinho. Mas espera aí, quem são vocês nessa frase? A quem ele estava se referindo? Para a gente entender o peso dessa acusação, a gente precisa primeiro conhecer os dois grandes grupos que estão no centro dessa história toda. Então, vamos lá. Basicamente, a gente tem, de um lado, os judeus asquenazes, que são os de origem na Europa Central e Oriental. E do outro, os judeus sefarditas, que vêm lá da Espanha e de Portugal. Só que o pulo do gato é que no Israel moderno, esses termos meio que evoluíram. Askenazi acabou virando um sinônimo para judeu ocidental e sefardita virou um termo guarda-chuva para todos os judeus orientais, ou seja, do Oriente Médio e do norte da África. E aqui a história fica muito, mas muito interessante. Porque antes da criação de Israel, a relação de poder entre esses dois grupos era o completo oposto do que a gente conhece hoje. Era um mundo de cabeça para baixo. Pensa assim, durante séculos, na diáspora, os sefarditas eram a aristocracia, sabe? A elite cultural, financeira, falavam árabe, castelhano, estudavam filosofia, ciência, eram cosmopolitas. Enquanto isso, os askenazes, bom, eles eram em geral mais pobres, vinham dos guetos da Europa, falavam Yiddish e viviam em comunidades bem mais fechadas, focados em textos religiosos. E essa hierarquia não era brincadeira não. Olha só esse exemplo de uma carta de 1769. Um judeu sefardita na Inglaterra que casasse com uma mulher askenazi simplesmente perdia tudo. Todos os direitos religiosos, civis e nem podia ser enterrado com os irmãos portugueses. O sentimento de superioridade era bem explícito. Então fica a pergunta: o que foi que aconteceu para virar essa ordem social de séculos de cabeça para baixo? Bom, um único evento na história mudou absolutamente tudo. E esse ponto de virada foi a fundação do Estado de Israel em 1948. O movimento sionista, que foi o motor por trás da criação do país, era liderado majoritariamente por judeus askenazes europeus. E aí, quando eles finalmente estabeleceram o novo Estado, adivinha quem virou a nova classe dominante? Exatamente, eles. A antiga ordem foi, de uma hora para outra, totalmente invertida. Isso nos leva a uma questão assim fundamental. Como é que os historicamente oprimidos viraram a nova elite? E talvez mais importante ainda, por que a discriminação não acabou? Porque ela só mudou de alvo. Ok, vamos tentar entender o porquê disso. A explicação que os materiais trazem é bem complexa, misturando psicologia e política. A análise aponta para três motivos principais, que a gente vai ver um por um agora: a vingança psicológica, a semelhança com o árabe e uma visão diferente de sionismo. O primeiro ponto é a tal da vingança psicológica. É uma teoria bem forte. Diz que a nova elite askenazi, ao ver os judeus orientais chegando, via neles um reflexo do seu próprio passado de pobreza e opressão nos guetos europeus. Então, ao discriminar esses novos judeus, era como se eles estivessem se vingando do próprio passado, se distanciando daquela imagem que tanto os assombrava. E olha só, essa citação aqui do próprio Conselho da Comunidade Sefardita da época bate exatamente nessa tecla. Eles diziam: o que os europeus odeiam nos irmãos do Oriente é que eles lembram o estado em que eles mesmos viviam décadas atrás. Ou seja, o judeu oriental virou um tipo de espelho indesejado. O segundo motivo é crucial para entender o cenário. A elite askenazi, com sua visão europeia, olhava para os judeus orientais e via árabes. A aparência, os costumes, a língua, tudo lembrava o inimigo. Num país recém-criado e já em conflito com os vizinhos árabes, essa semelhança interna virou um prato cheio para desconfiança e preconceito. Mas esse preconceito ia além da aparência. Ele estava ligado a um medo muito maior, um medo quase existencial sobre qual seria a cara e a identidade desse novo país. Essa frase do ministro das Finanças da época, Fina Sapir, resume tudo. Israel é um país europeu, embora geograficamente esteja localizado no Oriente Médio. A mentalidade da liderança era essa: preto no branco. O projeto era criar uma espécie de posto avançado da Europa no Oriente Médio.
Agora segura essa informação. Enquanto a elite sonhava com o país europeu, a realidade demográfica dizia outra coisa. Já em 1961, a maioria, 60% da população judaica de Israel, era de origem oriental, ou seja, o projeto da elite batia de frente com a realidade da maior parte do seu próprio povo. Então, o que acontece quando a visão de um país não corresponde à realidade do seu povo? Quais foram as consequências concretas disso para a sociedade israelense? E o resultado foi essa inversão total que a gente vê aqui. Lembra daquela primeira comparação? Agora é o contrário. Os askenazes viraram a elite política e cultural, os arquitetos do Estado, e os judeus orientais, que eram a maioria da população, acabaram sendo tratados como cidadãos de segunda classe, vistos como culturalmente atrasados. A grande inversão de poder estava completa. Sabe aquela ideia de caldeirão de culturas, o melting pot, onde todo mundo se mistura e cria algo novo? Pois é, em Israel isso não funcionou como esperado. Em vez de uma sociedade unificada, o que surgiu foi um sistema onde a maioria demográfica se sentia como uma minoria cultural e política, governada por uma elite com outra visão de mundo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que continua super atual. É possível uma nação se projetar como um posto avançado ocidental, quando a maior parte do seu povo vem do Oriente? Essa tensão, essa pergunta, continua no centro do debate sobre a identidade de Israel até hoje.